Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Que bom que nós estamos aqui mais uma quinta-feira, alegre, bonita, né? Na presença do Senhor, para estudar a Bíblia, amém? Então vamos lá, abra a Bíblia Sagrada no livro de Números capítulo 13 e nós vamos ler esses versículos da palavra de Deus que nessa noite vai trazer para nós dois assuntos. Primeiro é: Moisés envia espias à terra de Canaã. E o segundo assunto é o relato desses espias, né? Eles foram com uma missão e eles vão voltar trazendo um relatório da visita que eles foram fazer na terra de Canaã. Amém? Todos encontraram? Diz assim: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais, envia um de seus líderes. Enviou-os Moisés no deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram líderes dos filhos de Israel. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Zafate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Zodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Asser, Zetur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Gel, filho de Maqui. São estes os homens que Moisés enviou para espiar a terra. Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para explorar a terra de Canaã, disse-lhes: subi ao Neguebe e escalai as montanhas. Vede como é a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Como é a terra em que habita, é boa ou má. Como são as cidades em que vivem, são abertas ou fortificadas. Como é o solo, é fértil ou estéril, tem matas ou não. Esforçai-vos e trazei do produto da terra. Era o tempo das primícias da uva. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Amate. Subiram através do Neguebe e vieram até Hebron, onde viviam Aimã, Sesaí e Talmaí, filhos de Enaque. Hebron tinha sido fundada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual 2 homens trouxeram numa vara, bem como romãs e figos. Chamou-se aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles, bem como a toda a comunidade, e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés o seguinte: fomos à terra a que nos enviaste. Nela verdadeiramente manam leite e mel, este é o seu fruto. O povo que habita nesta terra, porém, é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na parte montanhosa, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-lo lá em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Os homens que com ele subiram, porém, disseram: não poderemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel divulgaram um relatório negativo da terra que tinham explorado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes,
pois os descendentes de Enaque são de raça gigante. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também lhes parecíamos. Amém? Esse capítulo, irmãos, ainda continua dentro das peregrinações de Israel, na caminhada para a terra de Canaã, que é a terra da promessa. E na verdade, o assunto que começa aqui no capítulo 13, ele vai ter o seu desfecho, na verdade, no capítulo 14, quando o povo todo se revolta. Mas na verdade, se nós fôssemos estudar o 14 e o 15, ia ficar um estudo muito corrido, e não adianta nada correr demais e depois a gente sair daqui com o que nós deveríamos falar pela metade. Mas os irmãos se deram conta que esse capítulo vai trazer o assunto: Moisés envia os espias, e depois o relato desses espias, o relatório que eles dão. E eu notei uma coisa, que isso é muito importante para nós: o fato de que no versículo 32 diz que, quando eles vão trazer o relatório, o versículo 32 diz que eles divulgaram um relatório negativo da visita que eles fizeram, né? Eu estou chamando de visita, mas na verdade eles foram para espiar a terra. Então, 10 daqueles homens, dos 12 que foram, voltaram com um relatório negativo. E 2 deles, que na verdade aqui só se apresenta só se apresenta aqui nesse caso, Caleb, verso 30, porque o Josué vai aparecer lá na verdade no capítulo 14, no versículo 6 é que ele se manifesta. Aqui ele fica quietinho no canto dele, por enquanto. Mas na verdade 12 foram espiar a terra, 10 voltaram com relatório negativo e 1 voltou com relatório positivo. Eu quero que os irmãos guardem bem essa palavrinha do versículo 32, divulgaram um relatório negativo. E eu vou ser sincero com vocês, isso é um estrago, um relatório negativo, não é? Relatório negativo. Os irmãos vão ver que de fato a terra tinha gente de grande estatura, a terra era boa, a terra produzia muito, e que a terra, na verdade, a cidade era fortificada e muito fortificada. Isso não era bom para Israel, ser cidade fortificada e ter gigantes morando lá. Mas na verdade, o verso 32 vai dizer que 2 deles deram um relatório de uma forma e 10 deram um relatório negativo. Ou seja, a realidade, ainda que ela seja ruim para nós, para o povo de Deus, o posicionamento de dar um relatório negativo, pessimista, fez uma encrenca danada. Então, não é que você tem que negar, não. A coisa pode estar ruim para a tua vida. Mas agora, qual relatório você vai dar? Tem gente que é pessimista, não é? Quem aqui já conversou com alguém que né, na vida dessa pessoa, ela só fala que, tipo assim, tudo está ruim? Tem gente que conhece, eu conheço, 1, 2, 3, 4, 5. Gente, é mais ou menos isso. Vocês vão notar que eu disse para os irmãos e repito sempre no estudo: não temos a pretensão de explorar teologicamente a Bíblia Sagrada aqui, não. Porque na verdade os níveis aqui são muito diferentes. Nós temos desde criança, adolescentes, pessoas muito estudadas e pessoas que não chegaram a estudar. Então nós não podemos aprofundar teologicamente. Mas eu trago algo que cabe para o bebezinho até o PhD, o pós-doutorado, se estiver aqui assistindo, compartilhando conosco, ele vai pegar, que são as lições, tá bom, irmãos? As lições, elas são gerais, elas são eternas, vão continuar. Então eu quero que vocês entendam bem sobre a realidade de visitar um povo forte, um povo poderoso, um povo preparado para a guerra. A terra era boa, produzia muito, ao ponto deles dizerem aqui, no versículo 27, que de fato era uma terra que manava leite e mel, uma terra igual Deus prometeu. Mas agora, 10 deles trouxeram um relatório negativo. O relatório negativo era um relatório que punha medo. E isso Deus detonou com eles. Guarda isso, está no teu coração, tá bom? Porque existe aí uma mensagem muito positivista, dizendo que a gente tem que só pensar positivo, pensar positivo, pensar positivo. A gente tem que tomar cuidado com os extremos. Não é bem que temos que pensar positivo, mas nós temos que tomar cuidado para não programar nossa mente e o nosso coração só para viver com o lado negativo. Porque para a pessoa que serve a Deus, eu já disse aqui uma vez, para quem serve a Deus entende que no reino de Deus nunca se perde, sempre se ganha. Amém, igreja? No reino de Deus você nunca vai perder. Quando parece que você está perdendo, você está ganhando.
é que no reino de Deus tem esses aspectos da realidade, que às vezes ela é ruim por um tempo aos nossos olhos, mas talvez ela seja um plano de Deus para a nossa vida. Quem vai dizer que o Egito não era plano de Deus na vida de Israel? Hein? Quem vai dizer que eles viverem escravos não era plano de Deus na vida de Israel? Quem vai dizer que a jornada pelo deserto, que agora já nos encontramos à beira de chegar em Canaã, já fizemos a rota com eles, né? Desde a ida para o Egito, agora a volta. Então, quem me diz que o deserto não era um plano de Deus? É aí que entra a questão de você estudar a Bíblia Sagrada com os pés no chão. O que é estudar a Bíblia com o pé no chão? Com o teu raciocínio funcionando tanto quanto o teu espírito. Porque quando você precisar de crer no milagre, o teu raciocínio não vai te impedir. Mas quando você precisar também de agir com cautela, com precaução, o teu raciocínio vai estar funcionando junto. A fé e a ciência, a fé e o raciocínio, eles têm que andar num equilíbrio tremendo, para que você não faça besteira, senão você faz besteira, sabia? Eu já vi gente que vendeu casas, vendeu propriedades e deu aquilo tudo para a igreja. Aí depois lá na frente, quando ele acordou para o que ele fez, ele, meu Deus, o que eu fiz? Faltou um pouco de raciocínio, não é? Será que é isso mesmo que Deus quer? Que você venda a carro, que venda a casa e que venda mais não sei o que? Raciocínio, inteligência, né? Lembra lá que diz Romanos 12, 1, 2? Lá fala para a gente entregar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não é? E fala que é o vosso o quê? Vosso culto racional. Tudo numa boa medida de equilíbrio, de lógica. Você não pode deixar a tua inteligência e o teu raciocínio te impedir de agir pela fé. Sabia? Senão você faz besteira. Já imaginou se Jesus, na tentação lá de Mateus capítulo 4, se Jesus tivesse dado ouvido ao diabo, porque na verdade ele era mesmo todo-poderoso, o Filho de Deus, ele podia pular do pináculo, ele podia ter transformado as pedras em pães. O que Jesus fez ali? Equilíbrio. Opa, eu posso tudo mesmo. Já imaginou o início do ministério terreno de Jesus? Camarada com um plano de Deus na vida dele, que ele sabia que era fazer muito milagre, curar enfermo, multiplicar pães, transformar água em vinho. Ele sabia que tinha um caminho pela frente, um ministério maravilhoso. Ele sabia de tudo aquilo. E se ele não tivesse ali um equilíbrio para raciocinar, hein? Já imaginou? Nosso pastor contava aqui na igreja que numa época da juventude dele, há muitos anos atrás, um congresso, um evento que teve, eu não sei onde, acho que foi o Espírito Santo, não sei, tiveram lá uma juventude muito animada, cheia de gás, foram expelir um demônio, né? Os Ita, mas John deve lembrar disso, foi expelir um demônio, disse que na hora o demônio falou na boca dele lá, que só saísse se ajoelhasse, não foi? Lembra dessa história? Aí os meninos cheios de fervor do poder de Deus, mas sem raciocínio, sem equilíbrio, sem o pé no chão, o que eles fizeram? Opa, dobraram o joelho e foram orar para expulsar o demônio. A irmãozita e irmão João lembra da história, como é que eles contam, né? Diz que o camarada meteu o pé, deu um chute na boca de um, arrebentou a boca de um deles. Faltou isso aqui, ó. Não adianta você ter muita graça e começar a sair derrubando tudo e todos sem o raciocínio. Então a gente tem que passar, a gente tem que amadurecer e chegar num ponto em que a nossa fé anda num equilíbrio tremendo com a razão. A gente não perde a razão. Então, o diabo pode chegar perto de você e pula daqui porque Deus está contigo. Você vai falar, opa, peraí, eu não tenho que te obedecer, nem fui chamado para isso. A gente vai e caminha no equilíbrio, sem os excessos que às vezes complicam a vida da gente. Então veja que esse texto vai mostrar para nós o quanto é importante o equilíbrio na tua vida diante das questões espirituais, tá bom? Vamos entrar então dentro do texto. Deus manda, primeiro eu começo com essa perguntinha. Olha bem, Deus manda Moisés enviar 12 líderes para espiarem a terra. Versículo de 1 ao 15 que nós lemos. Mas será que Deus precisava que eles fizessem isso? Abra sua Bíblia lá, para fazer um favor, em Deuteronômio 1, 22, 23. É claro que nós não vamos ler o Deuteronômio todo não, porque, o Deuteronômio 1 todo, porque vai ocupar um bom tempo. Mas aí é que nós nos damos conta de que, na verdade, irmãos, aquilo não foi assim, um projeto de Deus. Olha, vamos mandar espia para lá.
Veja que Deuteronômio 1, acharam lá, diz amém. Deuteronômio 1, na verdade, está trazendo, irmãos, o primeiro discurso de Moisés. E a partir do versículo 19, Moisés vai falar da incredulidade deles em Cádiz. Cádiz é exatamente o lugar onde o povo agora se encontra, a região onde eles vão se encontrar, para ir espiar a terra. Olha o que diz então, a partir do versículo 19, Moisés no seu discurso falando. Ele estava falando da jornada de Israel, tá? De Israel e tal, pelo Egito. Aí do 19 ele começa dizendo assim: então partimos, era um discurso, tá, irmão? Moisés estava só falando para o povo. Deuteronômio é tipo a repetição da lei. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades Barneia. Depois vocês vão ver Cades Barneia ali. Então eu vos disse: chegastes às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Vê, o Senhor o teu Deus te deu esta terra, sobe e toma posse dela, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Verso 22, então todos vocês vos chegastes a mim e dissestes: enviemos homens à nossa frente para que espiem a terra por nós e nos informem por qual caminho devemos subir a ela e a que cidades devemos ir. 23, no discurso de Moisés ele diz: e isso me pareceu bem, está vendo? De modo que tomei dentre vós 12, um de cada tribo. Verso 24, e eles partiram, atravessaram a região montanhosa até o vale do Escol e espiaram a terra. E depois você vai ver que o relato tomaram no fruto da terra. Ou seja, presta atenção, aqui fica claro para nós um detalhe bíblico. Se você ler o primeiro versículo que nós lemos aqui, de Números 13, a gente pensa assim: Deus mandou enviar os 12 espias, não é? Amém, irmãos? Quem está acordado aí diz amém. Eu quero vocês ligarem, isso aqui é um estudo maravilhoso. Olha lá o que diz o versículo 1 e 2 do capítulo 13 de Números. Disse o Senhor a Moisés, Deus está dizendo a Moisés, verso 2: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais, envia um. Tudo bem, aqui se você ler, você vai pensar: Deus é que está mandando. Mas quando você acabou de ler Deuteronômio, onde Moisés dá o seu primeiro discurso, fica claro ali que aconteceu o quê? Hein? Ok, quem mais entendeu algo? Fica claro que a Joelma e a irmã Yolanda estão dizendo. Fica claro, se você ler lá na frente o Deuteronômio, que é simplesmente Moisés dando o seu primeiro discurso. Fica claro que não foi Deus que mandou o versículo 1 e 2 do Números 13. Apesar que ali está oculto, porque é Números, aqui na frente do discurso Moisés diz bem claro. O povo buzinou no ouvido dele e falou assim: Moisés, antes da gente entrar lá na terra de Canaã, envia espias para olhar a terra e trazer para nós se a terra é isso e aquilo, para depois a gente entrar e até localizar as cidades, tipo assim, a cidade tal, a gente já chega, tem um mapa da cidade e tal. E aí Moisés reconheceu que isso pareceu bem, a sugestão do povo pareceu boa, e ele cedeu. E certamente, a Bíblia não diz, certamente deve ter orado: ó Deus, o povo está pedindo para mandar um espia, mandar espias, e aí? E Deus deve ter falado: envia, porque no versículo 13 que nós estamos lendo agora, desculpa, capítulo 13, é Deus aí que está falando: vai, manda, tira um líder de cada tribo e manda. Amém, irmãos, entenderam? Depois você pode ler o Deuteronômio completo, você vai ver que se encaixa tudo na descrição que nós agora estamos estudando. Por isso que eu fiz a seguinte pergunta ali: mas será que Deus precisava que eles mandassem espias? É claro que não. Será que Deus não enxergava, não sabia o que tinha lá dentro? Você vê que é um minuto de displicência. A palavra é incredulidade. Todos os estudos que a gente faz sobre esse texto aqui, a palavra mais usada é que você usou, é incredulidade. O povo tinha a promessa de uma terra que mana leite e mel, mas mandaram ver. E os camaradas viram que os castos de uva eram muito bons, os figos eram bons, e eles sagaram: olha, lá mesmo mana leite e mel. Querido, Deus jamais precisava de espias, de recurso humano para ir lá e olhar a cidade. Deus simplesmente cedeu
ao desejo do povo e permitiu que mandasse espias. Mas é bem verdade que não resta dúvida. Deus deve ter deixado aquilo de fato para provar mais uma vez a incredulidade deles. E não era o melhor de Deus, tanto não era que foi uma tragédia. Foi uma tragédia. Isso vai custar caríssimo para a nação de Israel. Aí você pode tirar vários exemplos, vários estudos que a gente poderia agarrar aqui, ou então pular para o outro dia, do perigo do líder ceder aos desejos das pessoas. Porque se Deus não mandou de princípio, mas Moisés revela cá na frente que o povo pediu, então quer dizer que isso é um problema. Nem tudo que o povo pede. Existe uma frase aí que a voz do povo é a voz de Deus. Eu ouvi dizer isso, pelo menos pararam um pouco, mas já imaginou se fosse? E aqui mais uma vez eu encontro um detalhe: a gente pede, Deus dá, mesmo não sendo o melhor de Deus para nós. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente começa a exibir carro, exibir casa, exibir dinheiro, exibir isso, exibir aquilo, e a gente está batendo o pé que Deus deu. Sim, pode ser que Deus tenha dado, sim, mas Deus é capaz de te dar aquilo que não é o melhor dele para você. Israel pediu um rei, lá na frente Israel vai pedir um rei, Deus vai dar, mas a gente sabe que aquele rei foi um laço na vida de Israel. Amém, irmãos? Dá para pegar isso então? Aí os irmãos vão entender a pergunta: será que Deus precisava mesmo de mandar espia para olhar a terra com aquela missão de olhar se a terra era fértil ou não, se a terra era fortificada ou não, como é que era o povo daquela terra, se tinha cidades, eram grandes ou pequenas? Querido, você vê que, um detalhe para nós aqui agora, eu disse para você que raciocínio e fé, elas têm que andar num equilíbrio bem bom. Eu vou te ser sincero com você, existem momentos, queridos, que as suas estratégias não funcionam nada diante de Deus, sabia? E a pessoa, quanto mais estrategista ela é, pior ela é para poder viver pela fé, porque ela vai viver dentro dos seus planos. Aí lá na terra e mapear a terra é uma segurança para nós, então vamos. E não funciona assim. Então eu quero deixar para você isso: o povo pediu Moisés para espiar a terra, Moisés apoiou a ideia e Deus atendeu então ao pedido, mas aí acabou se revelando a incredulidade e a dureza do coração do povo de Israel. Amém? Deu para entender? Ainda que rapidamente, você viu então que existe uma explicação para Deus ter permitido e depois ter mandado Moisés enviar esses homens para lá. Claro que havia até critérios, tinha que ser cada tribo enviar um de seus líderes para poder fazer o trabalho. A missão deles, irmãos, foi muito clara dentro do texto que nós acabamos de ler. Era isso: ver se a terra era fértil, ver se lá na terra tinha matas ou não. Era para ver quanto povo tinha nela, porque era para ver se era muito ou pouco. Era para ver se esse povo era forte ou fraco, e ver se as cidades eram fortificadas. Fortificadas eram cidades cercadas por muros, e era muito comum naquela época os muros serem muito altos para impedir qualquer acesso. Hoje, certamente uma estratégia dessa não ia funcionar. Amém? Por que muros não cercariam uma cidade hoje, numa guerra? Isso, porque hoje o modelo de guerra é outro. Hoje são os mísseis teleguiados. O camarada posiciona para um alvo a muitos quilômetros de distância e aquele míssil vai acertar. Então hoje a tecnologia é outra. Mas por isso que nesse texto que nós lemos, Moisés dá a incumbência deles olharem se as cidades eram fortificadas ou não. Provavelmente, irmãos, quero que você preste atenção nos que está colocado aqui. Provavelmente eles se dividiram para espiar tão grande extensão de terra e depois ainda trazerem um enorme cacho de uvas, romãs e figos como mostra da terra. Por que eu digo para você que provavelmente eles se dividiram? Eles eram 12, e para cobrir tudo aquilo em 40 dias como foi, porque a palavra diz que eles ficaram 40 dias, ao final de 40 dias eles retornaram de espiar a terra. Eles fizeram a seguinte rota, verso 17: quando Moisés os enviou para explorar a terra de Canaã, Moisés lhes disse: subi ao Negueb e escalai as montanhas. Aí depois ele dá a missão: ver a terra, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, são poucos ou muitos.
Aí nesse caso seria uma contagem do povo, como é a terra em que habita, se é boa ou má, como são as cidades onde eles vivem, se são abertas ou fortificadas, se o solo é fértil ou estéril, se tem matas ou não. Aí o verso 20 continua assim: esforçai-vos e trazei do produto da terra, né? E era tempo de uvas. O verso 21 diz, olha a extensão de onde eles foram. Os espias subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, até a entrada de Amate, subiram através do Neguebe, vieram até Hebron, onde vivia Aimã, Sesaí e Talmaí, filhos de Enaque. Hebron tinha sido fundada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Então essa extensão, depois a Bíblia diz que eles vieram até um vale chamado Vale de Escol, que é o lugar onde eles tiraram o cacho de uva. Isso é uma extensão grande demais. Os estudiosos da Bíblia calculam que essa era uma extensão de mais ou menos 300 quilômetros, para eles andarem em 40 dias, como foi. Claro que o tempo de ida, de permanência, depois o tempo de volta. Daqui a Belo Horizonte, com todas as curvas, e são muitas, são o quê? 190 quilômetros, mais ou menos 200? Não chega a 250, não chega? Até Belo Horizonte. Hein? Até Belo Horizonte? Até na entrada ali? Ou até no centro lá? Até a entrada? Até a entrada, mas eu sei que é mais ou menos isso mesmo que a gente põe para calcular. Então vamos lá. Então quer dizer que se os estudiosos calculam que fosse mais de 300 quilômetros, em torno de 300 quilômetros, era mais do que daqui em Belo Horizonte com todas as curvas. Seria o mesmo que 12 homens, líderes, chegassem com essa missão toda ali de visitar a terra e tal, e fizessem um percurso daqui a Belo Horizonte, com todas as curvas, é claro, e lá eles ficassem um tempo e voltassem. O todo deu 40 dias. Eu não sei quantos dias iríamos e nem sei quanto tempo duraria para voltar. E o tempo que eles permaneceram lá. O pastor Maci andou muito a pé? Já andou muito a pé, pastor Maci? Daqui em Belo Horizonte será quanto tempo, hein? Só? É mesmo 200 quilômetros? Jesus tem misericórdia. 3 dias? Então vamos calcular 3 dias para ir, 3 para voltar. Vamos lá? 3 dias para ir, 3 para voltar. O povo ficou então 34 dias espiando a terra e passeando e andando. 300 quilômetros. Então está muito bem dentro de uma lógica. Tá bom? Amém, irmãos? Ok. Eu quero que você olhe isso, porque nós colocamos aqui que provavelmente eles se dividiram. Se eles fossem de 12, os 12 indo todos para o mesmo lugar, numa extensão de 300 quilômetros, eles possivelmente conseguiriam fazer isso espiando e trazendo o relatório com 40 dias, imaginando 3 ou 4 para ir, 3 ou 4. A gente não sabe também o passo que eles caminhavam, a Bíblia não registra se eles caminhavam quanto tempo, nada disso tem registro. Alguns registros na Bíblia, os irmãos sabem que está escrito jornada de um dia, não é? Os irmãos lembram na Bíblia alguns relatos de jornada de um dia? Quer dizer, era um dia de caminhada. A gente não sabe de quantas em quantas horas e o tempo que eles caminhavam. Porém, os irmãos estão entendendo o cálculo? Agora dá uma olhadinha ali que você vai ver. Olha ali, aquilo ali é um mapa daquela região de Israel, tá bom? Isso é o Mar Vermelho. Eles saíram da terra de Gósen aqui, tá vendo aqui, ó, terra de Gósen, é onde o povo de Israel viveu durante todo o tempo do cativeiro no Egito, viveram aqui nessa terra, né? Eles vieram atravessar o Mar Vermelho em algum ponto do mar, onde Deus abriu o mar. Tá vendo? Eles não passaram por terra. Quando eles foram para o Egito, José foi primeiro e tal, e se tornou governador, eles habitaram nessa terra. Eles vieram dessa região mesmo, porém vieram por terra. Não me pergunta por que a volta Deus dificultou o trem para eles. Aí Deus não mandou vir por terra, mandou pelo mar. Amém, irmãos? Lembra lá que o mar se abriu? Então veja bem, eles poderiam ter ido por terra, aqui, algum lugar aqui, ó, poderiam ter voltado, mas Deus mandou eles atravessarem o Mar Vermelho. Então, mais uma vez eu volto para te dizer que nem sempre no reino de Deus, as coisas positivas aos nossos olhos serão o melhor de Deus para nós. O reino de Deus é bem diferente do que esse povo inventa por aí. Esse povo inventa que você não pode ter nenhuma adversidade, nada disso, porque senão você não está com Deus. A gente precisa vigiar. Eu estou te provando um mapa. O povo, quando foi, que José foi preso e tal, foi escravo, que o povo foi para o Egito, eles passaram, na verdade, por aqui, por terra, em algum lugar, tá? Algum lugar.
e ficaram aqui, habitaram e tal, muito tempo. Mas quando Deus manda eles voltarem, eles passam por algum lugar aqui. Querido, não era o melhor lugar e nem era um lugar mais lógico. Era o pior. Não tinha ponte para eles atravessarem o mar. É para você aprender com a Bíblia Sagrada. E não ir na onda das pessoas, que às vezes as pessoas acabam criando em nós uma falsa ideia de evangelho e uma falsa ideia de vida com Deus. Eu vou te dizer uma palavra aqui que eu usei muito naquela época dos muitos suicídios, das muitas depressões, e que nós demos aquela palestra no News e tal. Eu cheguei a falar numa entrevista, aquela entrevista que a TV Caravelas fez comigo. Eu cheguei, na resposta que o pastor perguntou, eu acabei deixando para ele claro, não tão claro como aqui agora, e depois eu disse, que uma das maiores fontes que gera depressão nas pessoas é a igreja. Sabe por que é a igreja? Porque ela cria nas pessoas uma ideia errada da vida com Deus. Quando começa a criar que Deus cura, que Deus tira problema financeiro, tira isso, tira aquilo, tira aquilo, tira aquilo, a gente tem que tomar cuidado para deixar claro que Deus faz isso sim, se Ele quiser. E se Ele não quiser, ninguém convence Ele, porque Ele é Deus soberano, todo-poderoso, e Ele não vai na onda de ninguém. Amém, irmãos? Amém? Isso gera depressão nas pessoas. Explicar por quê? Porque tem gente que entende errado, ou tem gente que prega errado, e deixa claro que Deus cura, que Deus prospera, que Deus bababá, mas acaba criando uma ideia de que se Deus não fizer isso com você, você está em pecado, ou Deus não gosta de você. Aí criam aquela ideia, Deus não gosta de mim, ou então eu não presto, todo mundo prospera e eu não, então, e cria uma ideia errada. Deus gosta do pobre também, amém, irmãos? Deus gosta da pessoa que nunca vai ser rica. Amém, irmão? E a minoria que é rica e que vai ser rica. Mas aí a pessoa cria uma ideia que Deus não gosta dela, que ela está fora do padrão. Olha a ideia, eu estou fora do padrão porque todo mundo é abençoado, eu não sou. Eu estou fora do padrão, aí a pessoa, aquilo vai gerando nela um descontentamento tão grande, que chega ao ponto dela desacreditar de tudo, e aí ela entra em choque, porque, não, mas Deus faz e eu não tenho. E aí cria uma discrepância, um problema sério. E a gente vê dentro das igrejas uma montoeira de gente sofrendo, querido, sendo que não era para sofrer. Fica na tua, fica tranquilo. Nem todos vão ter, nem todos vão ser curados, nem todos, e nem por isso Deus te odeia e Deus não gosta de você. Ele te ama, mas Ele quer que você entenda. Por que eu digo isso? Estou pegando só um aspecto ali do mapa para você ver. Esse era o caminho pelo qual Israel passou em terra para ir para o Egito. Mas na hora de sair, Deus não mandou eles virem pelo mesmo caminho em terra, mandou eles virem pelo mar, com o desafio de atravessar o mar. Amém, queridos? Mas só que tem um detalhe: Deus deixou eles morrerem afogados no mar? Hein? Sim ou não? É aí que está a questão do desafio na nossa vida. Mas então eu estou colocando aquilo ali para você entender o seguinte: olha, essas são as possíveis jornadas do povo de Israel nesse momento, esse momento aqui que o povo de Israel está caminhando. Esse ponto, possivelmente eles estão por aqui, não dá para você ler ali não, mas ali está escrito, na verdade é o deserto de Parã, tá vendo, irmão? Dá para ler daí? Aqui é deserto de Parã, é onde Moisés vai ficar nessa região com o povo de Israel, esperando que os espias vão lá, espia a terra aqui e volta outra vez com o relatório, tá vendo? Então, na verdade, aqui é Cades Barneia, é o lugar onde Moisés vai falar que é onde o povo errou e fez besteira. Foi o pecado que eles cometeram, Deuteronômio disse isso. Só que aí nós vamos ver que a caminhada depois vai ser outra. Mas presta atenção então, estou te mostrando o mapa só para você localizar, esse era o caminho. E aqui você vai ver então o deserto de Parã, que eu escrevi maiorzinho para ficar melhor para ler, e Hebron, que fica nessa região. Onde são os limites que o povo foi? Porque nós encontramos isso no texto que nós acabamos de ler, que eles foram até Hebron. Quer ver o versículo que fala? Verso 22. Subiram através do Negueb e vieram até Hebron. Está vendo? O verso 22. É onde eles foram. Subiram aqui tudo pelo deserto, pelo Negueb, e chegaram até Hebron. E ali eles caminharam e ali eles visitaram a terra. Agora, no mapa de hoje, isso aí é o Google da vida. Se você entrar no Google lá, você pega o mesmo mapa. A coisa que eu mais amo na Bíblia é a seguinte: crê na Bíblia quem quiser, mas esses manuscritos são antiguíssimos, datam de muitos mil anos atrás.
narram as coisas, cidades e locais, que até hoje muitas delas existem. Então, para refutar a Bíblia, dizer que a Bíblia não é verdade, tem que ser muito corajoso. Por quê? Porque se você abrir no Google lá, eu não tenho internet ali, senão eu ia poder fazer essa jogada para vocês verem. Se você ampliar, isso é uma imagem do Google tirada hoje, eu tirei hoje à tarde para colocar. Aqui está Parã, tá vendo? Ó, a cidade onde nós vimos aqui atrás, ó, aqui é o deserto de Parã. Então aqui é o mesmo mapa, tá vendo? Mais real, uma foto, isso aqui é uma foto de satélite, tá vendo? Ó, aqui está essa parte com água e aqui você vai ver a mesma parte com água, tá vendo? O mar está por aqui, ó, o mar vermelho aqui, o mar grande, mas só que aí não dá para ver porque o mar grande está aqui, eu tive que espichar e o mar vermelho por aqui, eu tive que ampliar para você ver. Aqui está Parã, aquele deserto que nós vimos ali, onde o povo vai ser enviado para os espias. E aqui está Hebron, isso é o local de fato de Hebron, eu peguei lá no Google. E aí eu tracei uma rota, dá 128 km e 41, 128, 130, por aí, vamos pôr 130. Só que é uma linha reta. A diferença é essa, é 130 linha reta. Então, como é que fala lá? Os estudiosos da Bíblia não estão errados quando calculam em torno de 300 quilômetros, porque na verdade eu não ia pegar na roda reta aqui não. Isso aqui pode ser montanha, a gente não sabe, eu não sei ler bem relevo em foto, mas na verdade ninguém caminha numa reta só assim não, ó, só avião. A gente faz todas as curvas possíveis. Isso é um mapa real para você ver. Isso aqui é aquele local de Parã, do deserto de Parã, essa região pode ser qualquer lugar, e Hebron está ali, o limite de onde eles foram, eles andaram. Para você ter uma ideia mais real do que está acontecendo aqui. E essa é a extensão então que eles foram, que eles caminharam e que eles então encontraram tudo aquilo que eles disseram que encontraram no caminho, tá bom? Bem, no seu relato que eles trouxeram de volta, todos eles concordaram que a terra era boa, a terra era fértil, porque o versículo 26 vai dizer: ao fim de 40 dias voltaram de espiar a terra. Por isso que eu te falei, irmãos, que durou 40 dias. Vieram a Moisés e a Arão e toda a comunidade dos filhos de Israel no deserto de Parã. Está vendo? Ó, vieram, eles voltaram, os espias voltaram, o verso 26 diz que eles voltaram e vieram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade que estava no deserto de Parã. O deserto de Parã é essa região aqui que nós olhamos no mapa e que tem essa figura que mostra mais localizada aí nas rotas deles aqui, tá vendo? Ó, essas são as rotas do povo, né, da época. Então, querido, aqui está dizendo para nós, então, que eles voltaram e eles deram conta de tudo que viram e mostraram até o fruto da terra. O verso 27 diz: fomos à terra e a terra a que nos enviaste, e na verdade é uma terra que mana leite e mel, e este é o seu fruto, e mostrou o povo que habita. Aí eles começaram a dizer assim no verso 28, olha, o povo que habita nessa terra, porém, é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enaque. Enaque ou Enaquins eram gigantes, eram homens de grande estatura. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na parte montanhosa, e os cananeus habitam junto do mar e ao longo do Jordão. Tudo bem, começaram dizendo que a terra mana leite e mel, que a terra é boa, mas você vai ver que então eles ficaram impressionados com as fortalezas da cidade e ficaram também, como é que eu falo aqui, impressionados com a estatura deles, eles eram gigantes. Aí é que está, não tem nada a ver, era verdade, tinha tudo isso, eles não estavam errados, tá? Você não precisa enganar e nem negar quando a coisa está ruim, não, está ruim, hein? Não é? Isso, está ruim sim. Agora o problema é como você vai encarar isso e qual o efeito disso sobre a sua vida e sobre a vida de outros. Por isso que eu perguntei, quem aqui já conversou com a pessoa que tudo é negativo, tudo é pessimista, tudo é ruim? Gente, eles têm que pegar na gente, é ruim demais. Conheço pelo menos 2 pessoas que nada está bom, tudo está ruim, a comida, o dia, a noite, o sono, o trabalho, enfim, tudo está ruim. Isso aí é que é a questão. Lembra, você tem que começar a ampliar as coisas boas que você vive ou que vê, e meio que não desconsiderar as ruins, mas focar em algo e fazer disso um ponto de motivação na sua vida, porque aquilo que você vê muito é aquilo que você vive. Você vai ver isso aqui.
Aquilo que você foca demais é aquilo que você tem, é aquilo que você vive. Se for o tipo da pessoa que focar no relatório negativo, você vai ter isso. Agora, se você focar na palavra de Deus, você vai ver que com Deus não tem esse negócio de negativo, não. Com Deus é o seguinte, eu não vou voltar lá para não ficar indo e voltando. Com Deus você vai ver que, se todos disserem, vamos voltar para Canaã, passando por terra, com Deus você vai dizer, não, vamos pelo mar. Você é doido? Não, vamos pelo mar. Vamos pelo mar. Não, mas no mar não tem jeito. Não vou, rapaz, eu sei o Deus que eu sirvo. Ele não vai me deixar preso, nem vai me entregar nas mãos do inimigo. Essa é a questão. A maioria de nós hoje não tem estrutura espiritual para vencer nada mal. Então a gente só quer trem bom. A gente não tem estrutura espiritual nenhuma para os desafios. Por isso que a gente não consegue, não vence. Um dia eu preguei aqui e falei que o Deus dessa geração é um Deus muito fraco. É um Deus que não faz nada, não pode fazer nada. Tudo a gente faz, tudo a gente resolve, tudo a gente consegue. Então vamos lá. Na verdade, irmãos, nesse relatório todos eles concordaram que a terra era boa, era fértil, mas 10 deles ficaram muito impressionados com o lado difícil, o lado de enfrentar, tá bom? Mas, vendo Caleb no versículo 30, a loucura que a incredulidade, que a irmã falou muito bem, estava prestes a causar, ele tentou evitar que o desastre acontecesse. Mas só que havia ali mensageiros com outro espírito que não era o espírito de Deus. E esses com outro espírito contaminaram o povo com uma mensagem de derrota. Olha o que diz o versículo 30. Então Caleb, olha bem, eu queria que você entendesse o espírito por trás da letra. Presta atenção no espírito por trás da letra. Eu vou ler para vocês o versículo 27, 28, 29 e 30. Eu vou ler o espírito por trás da letra para você entender que a gente precisa conhecer o espírito por trás de tudo. O povo começa a fazer um relato bom. Depois o povo parte para a realidade que a terra tinha gente gigante, tinha gente forte, que tinha isso. No mesmo momento, Caleb percebe o espírito por trás e ele então levanta e tenta evitar o desastre. Mas os bandidos que tinham outro espírito que não era o espírito de Deus, conseguiram contaminar o povo. Presta atenção no espírito por trás da letra. Olha, 27, 28, 29 e 30. Relataram a Moisés o seguinte. Olha, eles relatando: olha, Moisés, nós fomos à terra que o Senhor nos enviou. Na verdade, Moisés, é uma terra que mana leite e mel, e este é o seu fruto. Entregaram uva, figo e tal. O povo que habita na terra, porém, olha bem a adição, porém, é um povo poderoso. Depois de dizer, irmãos, que a terra era fértil, a terra era boa, ele fala: Moisés, matei um negócio, porém, o povo da terra é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. Olha, Moisés, nós vimos ali também os filhos de Enaque, que eram gigantes, tá, irmãos? Os amalequitas também habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na parte montanhosa, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Olha o espírito por trás da palavra. Na mesma hora, Caleb então notou o que estava acontecendo, estava desanimando o povo, pondo medo no povo, versículo 30. Então Caleb fez o povo calar, não sei como. Talvez ele tenha que estar: para aí, não, deixa eu falar um pouquinho. Talvez seja assim que ele tenha pedido para calar, porque a Bíblia diz no 30, ele fez o povo calar perante Moisés e disse: olha a palavra do homem que entendeu o espírito por trás da letra. Então ele vira para o povo e diz: vamos subir com muito ânimo, vamos possuir essa terra por herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Querido, faz toda a diferença quando nós temos no meio de um povo um homem que entende o espírito por trás da letra, que entende o espírito por trás do que está acontecendo. Amém, queridos? Vocês entenderam? Estão entendendo ou não? Só um relato. Olha, é assim. Ele vai, levanta e fala: opa, tem algo acontecendo aqui. O povo é gigante, o povo é forte, o povo é isso, a terra fortificada. Mas aqui, Deus prometeu e Ele pode fazer. Amém, queridos? E aí você, como você age diante dos desafios? Hein? Pensa lá num desafio que você esteja vivendo. Você não precisa de negar: não, eu estou diante de gigantes, eu estou diante de uma coisa muito difícil. Mas você vai pegar qual relatório? Esse relatório que fortalece a crise, ou relatório que vai lembrar
do Deus da Bíblia, o Deus que havia tirado o povo de Israel do Egito com mão forte, mão poderosa. Então, irmãos, na verdade vocês vão ver que quem prevaleceu neste momento não foi Calebe e nem o espírito que estava em Calebe, que era o espírito de Deus, porque eles conseguiram contaminar o povo com uma mensagem de derrota terrível, porque eles logo vão assumir no versículo 30, a palavra 31, os homens que com eles subiram, porém, disseram: nós não podemos atacar aquele povo, porque ele é mais forte que nós. E continuaram, e diante dos filhos de Israel, divulgaram um relatório negativo da terra que tinham explorado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E eles concluem no versículo 33, também vimos ali gigantes, pois os descendentes de Enaque são de raça gigante, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também lhes parecíamos. Veja como eles conseguiram convencer. Quem já ouviu dizer aqui aquela expressão, que uma laranja podre, hein? A gente precisa começar a jogar laranja podre onde? No lixo. É isso aí que vocês viram aqui, isso é um exemplo nítido. Os camaradas conseguiram convencer Israel inteiro. Mas é claro que era propósito de Deus tudo isso, você sabe muito bem que era, tá? Bem, vamos continuar então. Então veja bem que então Calebe, vendo a loucura que ia acontecer, ele se posicionou. Agora, quantos homens e mulheres de Deus querem ter o mesmo espírito que havia em Calebe, e quando verem uma confusão sendo formada, se levantar e glorificar a Deus? Diz amém aí. É desse tipo que nós precisamos, apesar que foi só um pouquinho que disse amém. Precisamos de gente que, quando a crise se estabelecer, eles vão se levantar ao lado de Deus e vão dizer: em nome de Jesus, esse trem não vai ser assim, nós vamos vencer, porque Deus é poderoso para nos dar a vitória. Amém, irmãos? Isso não é pensamento positivo não, isso é Bíblia, isso é raciocínio. É o que eu estou mostrando para vocês. Só que vocês vão ver que por um tempo os 10 espias venceram e convenceram a nação de Israel inteiro. Mas por isso que eu disse para vocês que este acontecimento ele não termina no capítulo 13, termina no 14. Mas para a gente correr, para estudar o 13 e o 14, nós não vamos. Porque na verdade aqui começa o caos. Calebe se levanta e diga: não, nós vamos conseguir. E aí os outros 10 espias conseguem convencer a nação. Mas vocês vão ver que no capítulo 14 o povo então vai se revoltar todo mesmo contra Moisés. E aí Josué levanta. E aí quando Josué levanta, só os dois contra a nação inteira. E na verdade me veio uma pergunta aqui agora: será como é que Moisés estava no meio deles agora nessa confusão? Moisés não foi ver a terra, mas ele foi na onda do povo, o líder foi na onda do povo, e deixou o povo ir, pediu a Deus, Deus não deixou, e agora a confusão se instala. Moisés não aparece ainda, mas vocês vão ver que no capítulo seguinte, quando Deus viu que o trem ficou feio para o lado de Josué e Calebe, e os irmãos sabem que em números, o número do povo de Israel era mais de 600 mil homens, contando crianças, mulheres e idosos. Eles calculam que seja de 2 a 6 milhões de pessoas. Já imaginou? 4 milhões de pessoas agora revoltadas, toda revoltada contra Calebe e Josué, e é claro, Moisés e Arão. Mas você vai ver lá na frente que Deus fumega lá de cima e fala: opa, deixa eu ajudar esses homens aqui, esses 4, porque senão eles vão morrer. Na verdade, certamente Deus diz: se eu ajudar esses 2, Josué e Calebe, que senão eles vão fritar eles ali. Aí você vê que Deus se leva. Fumega quer dizer que aquela fumaça da glória e da ira de Deus se levanta, e Deus ali dá o livramento para eles, porque se não fosse também a mão de Deus, tinha acabado aqueles homens naquele momento. Porém, quero que você entenda que nós precisamos de pessoas que têm esse mesmo espírito que havia em Calebe, aquele que não se importa se uma nação inteira está revoltada, mas eles levantam a bandeira do Senhor dos Exércitos e digam: Deus é Deus e acabou, e Ele vai nos dar a vitória. Amém? Não é? Vocês estão vendo o mundo em crise. O Brasil está numa crise terrível em todas as áreas. Estados Unidos já virou novela. Quando não é terrorismo, é um camarada que chega com um revólver e sai matando todo mundo. Vocês viram como é que foi lá numa escola na Flórida? Vocês viram isso? Eu só não postei para vocês um vídeo que é traumatizante, mas a Camila, nossa filha que mora nos Estados Unidos, estava pelo mapa do Google lá, acho que uma quadra daquela escola, né, senhor?
2 quadras daquela escola. E sabe de uma coisa? O bandido tentou abrir a escola deles e não conseguiu, foi para outra e fez aquele estrago que foi feito ali. E ela postou um vídeo para nós, eu prefiro até nem postar, de uma pessoa que filmou dentro da sala quando o camarada começou a dar tiro. Você só vê o camarada xingando um palavrão que eu não vou falar qual aqui, as crianças tudo sentadas no chão e deitada, e como é que você controla essas pessoas? E aí ele filma no celular, uns xingos, oh, não sei o que, e começa tap, 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 tem gente gritando e rapidinho, uma punhada de tiro, e depois eles cortam a imagem e mostram já a gente pro chão afora, tudo arrebentado. Então, queridos, o mundo vive uma crise. Nós temos as nossas, eles têm a deles, e a gente precisa tomar uma posição. A gente precisa de homens e mulheres como Caleb, por enquanto, depois nós vamos ver lá Josué, pessoas que entendem o acontecimento no reino espiritual e entendem que isso não é só um relatório não, isso aqui não é só um relatório de que nós estamos passando por isso, isso é demônio que está usando esse meu irmão, essa minha irmã, para destruir a obra de Deus e o plano de Deus, e nos levantar, querido, com poder e graça, para tomar um posicionamento, para ver se Deus se levanta ao nosso favor, como foi o caso. Amém, irmãos? Precisamos de um exército de pessoas assim. Nós estamos querendo vencer o mal, dando lugar ao mal? É isso que nós estamos vendo, não é assim? Nós estamos querendo vencer o mal, dando lugar ao mal. Nós temos que vencer o mal, dando lugar ao Espírito Santo de Deus, tá bom? Bem, aí eles chegam lá no final, já estamos chegando no final do estudo, e na verdade, eles divulgaram um relatório que minha Bíblia chama de relatório negativo. Lê para mim uma outra versão do versículo 32. A minha diz assim: e diante dos filhos de Israel divulgaram o relatório negativo da terra que tinham explorado, dizendo que a terra pela qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores. Quem tem uma tradução diferente? Verso 32. Então veja bem o nível que chega quando uma pessoa, querida, deixa falar o mal da terra. O relatório deles não foi um relatório que, na verdade, era mentira. É verdade tudo aquilo que a terra tinha gente poderosa, mas a forma como eles usaram aquele relatório não tinha um espírito por trás de animar, de animosidade. Era muito pelo contrário, era um espírito para desanimar. Olha, não vamos porque ali é perigoso, ali é difícil. Então, querido, eu preciso que você passe a analisar, em nome de Jesus, agora. Tira um tempinho aí para você analisar qual o espírito que opera em ti nesses momentos em que a crise começa a se estabelecer. É aquele espírito que corta o mal e glorifica a Deus? É um espírito que acaba incentivando o povo aí na sua onda e dizer que, olha, o trem é feio mesmo e tal, não vai dar certo. Você é um tal de não vai dar certo, esse trem me arrebenta. Eu vou morrer acreditando que vai dar certo e ninguém me convence, demônio nenhum me convence. Eu vou morrer acreditando, vai dar certo. Amém? Amém, igreja? Você sabe que eu nunca orei por um canceroso, ó Deus, faça a tua vontade. Não, eu sempre oro, Deus, cura aquele câncer. Eu sempre vou acreditar que vai dar certo. Ninguém me convence. Já orei para aidético e eu sempre orei, Deus, vai dar certo. Se dá, eu não sei. Se vai dar certo, se deu certo, eu não sei. Mas eu creio plenamente que vai dar certo. Por isso que eu não desanimo. O Brasil vai dar certo. Amém, igreja? Está fraquinho, mas eu quero ter um exército comigo. A gente tem que começar a dar um relatório bom. Olha que terra boa, terra que mana leite e mel. Não, você fica dizendo, nossa, esse país nós não presta. Nossa, esse político é vagabundo e não presta mesmo. Ih, não tem ninguém para votar, não vai dar para... Olha que relatório que você está me trazendo da terra que Deus te mandou espiar. Deus quer te dar o Brasil. Igreja, acorda. Deus quer te dar o Brasil como herança, como a terra prometida. Mas qual relatório? Você está espiando essa terra já há alguns anos. Qual relatório que você dá do Brasil? É a mesma coisa. Nós estamos aplicando para a vida. Deus te plantou nesse país para você espiar a terra. Agora, qual relatório você está trazendo? Ah, não presta mesmo. Ah, não tem jeito. Ih, eu nasci. Oh, meu Deus do céu. BR-381. Ih, o meu bisneto é que vai andar nela duplicada. Quando eu escuto isso, me dá uma raiva. Eu vou ver a 381 duplicada em nome de Jesus. É o que eu creio, é o meu relatório que eu trago. Porque o meu Deus pode fazer isso. Ele abriu o mar vermelho, ele pode até construir uma rodovia em cima dessa, se ele quiser, para a gente passar sem confusão. Querido, na verdade eu estou trazendo para você num tom de brincadeira, que a maioria de nós está com a mente e o coração programado para trazer um relatório ruim da terra que o Senhor nos colocou para espiar.
Amém? Vamos mudar esse relatório? Vamos começar a ver o outro lado da moeda, o lado do milagre, o lado que Deus pode fazer? Então, divulgaram o relatório negativo e eles concluíram dizendo, olha o que eles construíram, que eles concluíram dizendo, também vimos ali gigantes e éramos aos seus próprios olhos como gafanhotos e assim também lhes parecíamos. Aquilo é um gafanhoto, hein? Aquilo é um gafanhoto. Era assim que eles se viam. É porque está muito ampliado, né? Ele é pequenininho, mas aí eu peguei um bem claro, tá bem que tem ninguém que tem medo de inseto. Imagina que tem que pular aquelas perninhas aqui, ó, toda áspera, hein? Grudar no seu cangote. Querido, era assim que o povo de Israel se via diante de uma crise. Como é que você se vê? Era assim que eles se viam diante do povo da terra. Como é que você se vê? Para e pensa diante da sua situação que você está vivendo. Quantos dias, quantos meses, quantos anos que você tem vivido essa crise e você tem se visto todos os dias como? A linguagem da fé, ela vai nos ensinar que a gente não anda por vista, a gente anda por fé. Tinha um hino que a irmã Terezinha gostava de cantar, mas o pastor Maci, né, que diz assim, né? Eu não olho as circunstâncias, não, eu só olho, né, seu amor. Eu não ando por vista, alegre sou. Eu não olho circunstâncias, não. Querido, eu estou trazendo para você porque o povo que disse na minha Bíblia, na minha tradução, que também nós vimos na terra gigantes e nós éramos aos nossos olhos como gafanhotos e também assim eles viam que nós éramos como gafanhotos. Ele disse assim, querido, olha, a tradução da Bíblia diz assim, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Por isso que eu perguntei, aos seus próprios olhos, como você se vê? A forma como você se vê aos seus próprios olhos é exatamente o que Deus fará materializar na tua vida. Isso daria estudos e mais estudos, daria pregações e mais pregação. Vou repetir. Olha, eles disseram no capítulo 33 assim, e éramos nós, aos nossos próprios olhos, eram como os gafanhotos. E assim também como gafanhoto nós éramos aos olhos deles. Primeiro eu quero te dizer, como eles sabiam que aos olhos do povo eles eram como gafanhoto? Tinha jeito deles saberem? Claro que não. Então onde eles arrumaram isso? Aqui eles criaram. O medroso, tem algum medroso aqui? Não era pra você falar não, mas ele falou. Tem algum medroso aqui? Pelo menos, você não é medroso não, você é corajoso, que você foi o único que falou, tem um bando de medroso aqui que não tem coragem, na verdade. Querido, o medroso sabe, por experiência, que na verdade, a maior parte dos medos, estou falando do medo real não, estou falando do medo do mar, do medo da altura, nada disso. Você tem que ter medo do mar mesmo, você tem que ter medo da altura, você tem que ter medo das águas, é tudo isso. Tem que ter medo de relâmpago, isso tudo é providência de Deus para você não morrer. Você tem que ter medo das coisas que se deve ter medo. Eu estou dizendo o medroso, ele sabe que ele pode estar andando no escuro. Eu já tive esses medos e posso te dizer, irmãos, lá na roça onde eu nasci, Tapinuã, lembra quando a tia Catuto morava do outro lado do córrego lá, e a gente tinha que atravessar um lado escurão, passar por um campo de futebol, atravessar um córrego, um campo de futebol, passar pela fábrica de tijolo do meu tio, depois chegar no lugarejo, né? Um dia eu fui lá chamar o pessoal que estava lá dentro do lugarejo escondido, a tia falou para chamar, eu fui, andei bem o início, não tinha luz elétrica e acho que até hoje não tem. Atravessei o córrego tranquilo, andei um lado de um pasto grande. Quando eu estava no campo de futebol, tudo uma baixada. No meio do campo de futebol, querido, escuro, mas escuro mesmo, era tarde da noite. Eu comecei a imaginar que tinha alguém atrás de mim. Aqui, tinha. Aí eu andava um passo, dava, eu diminuía, e eu, tudo escuro, estou falando escuro mesmo. Quem aqui já foi na roça ou morou na roça, sabe o que é escuro? Só vocês que sabem o que eu estou dizendo. Quem não sabe o que é escuro não sabe. E o que é? Mas eu vivi e sei. Escuro, não tinha nada, irmão. É só lamparina na cara da minha tia, longe, que trenzinho lá longe. Querido, eu comecei a imaginar que tinha alguém atrás de mim.
E eu olhei para frente escuro, para cá escuro, para trás escuro. Jesus, eu estava indo porque eu sabia que ali era o trilho e tal, era o meio do campo. Mas eu vi o claro lá na frente das casas já. Então o meu alvo era a casa lá que eu tinha que ir, mas não adianta. Eu tinha muita distância escura para tudo quanto é lá. Qualquer lado que eu quisesse fugir não dava. Eu não sei como eu não morri. Eu cheguei até a ver, de fato, que tinha alguém atrás de mim. Sabe quem é que tinha? Ninguém, era aqui, ó. Garanto para você que não tinha ninguém. A gente cria, querido, por isso que eu estou te mostrando isso aqui. Eu disse que dá estudo da pregação, dá para a gente agarrar muito para você trazer para a sua realidade. Eles disseram que nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, e aos olhos deles também nós éramos como gafanhoto. Gente, não tem relato nenhum na Bíblia que eles bateram um papo com o povo dizer: ih, vocês são como gafanhoto, vocês são destruidores, são pequenininhos, vocês são isso aqui, vocês são feios, arrepilantes. Querido, coisas que a gente tira da cabeça. Agora vamos partir para a pessoa que ela tem timidez de falar em público, ela tem timidez disso, daquilo. A gente não cria, queridos, um punhado de ideia que não vai dar certo, que eu estou fazendo feio, eu estou fazendo vergonha, está todo mundo olhando para mim, não é? O tímido e o vergonhoso, ele entra num lugar assim, parece que está todo mundo olhando para ele. Mas será que está todo mundo olhando para ele? Quem vai perder tempo olhando para a gente? Todo mundo? Só para você ver o poder que tem a tua mente. E o diabo, o inimigo, então usou a mente daquele povo para criar uma história em torno de uma realidade que eles viram e desanimar a nação inteira. E se a gente começar a usar isso, irmãos, para o lado positivo agora então, hein? E se a gente começar a fazer igual Josué e Caleb? Não! Mas Deus fez, Deus é bom, e Deus. E se começar a dar um relatório positivo ao invés de um relatório negativo. Viu, querido, o que falta em nós? Um dia eu disse aqui, o maior problema da igreja não é o diabo. Eu disse aqui um tempo atrás, há uns anos atrás. Eu falei muito, o maior problema da igreja não é o diabo. Eu falava aqui, o maior problema da igreja era quem? Quem lembra? Era os crentes. Aliás, o maior problema são os crentes. Porque os crentes só sabem dar um relatório negativo. Só relatório negativo. Se o som da igreja está alto, mas o culto foi muito bom, a gente dá o relatório negativo, que o som, nossa, mas aquele som domingo. Se a bateria bate para arrebentar o ouvido, que arrebenta mesmo, a gente vai, o culto pode ter sido 90% bom. Nossa, mas aquela bateria, não vou mais não. Se não der um jeito, eu não vou mais naquela igreja. Querido, pare e pensa se não é assim. Não vou não, porque está ligando aquele ar, está gelando demais. Só o relatório negativo. Não vou porque não tem unção nenhuma na vida do pastor, na vida da pastor, do pregador. Não vou não. E procura uma igreja cheia de unção, sei lá o quê, e por aí a gente vai, com a pregação na internet. E aí a gente aplica isso depois até na vida. Porque minha mulher? Não. A minha mulher não acerta mal, a comida é muito salgada, ou sem sal. Querido, a gente só tem dado relatório negativo, sim. E agora se a gente começar a dar um relatório positivo? Eu vou voltar em Caleb. Caleb não ignorou que a terra era isso, era aquilo, era aquilo, mas quando ele viu o Espírito por trás daquele relatório, ele se posicionou. Opa, peraí, tem uma coisa boa em tudo isso. Olha bem, você vai ver que no relatório de Caleb, depois de Josué, eles não mentem para ninguém não. A única coisa boa que tinha para dizer ali era que a terra era isso, a terra era boa. Não negou que tinha gigante, mas que Deus era poderoso para dar posse da terra, que ele disse. Pronto, a única coisa boa que tem já é o seguinte: mana, leite e mel, tem gente grande, tem isso, tem aquilo, mas olha, tem um detalhe, tem Deus, que Deus falou que a terra ia ser nossa. Então a gente tem muita promessa na vida, mas a gente tem dado relatório ruim. Vamos dar o relatório, irmãos, do ponto de vista de Deus. Amém? Amém, igreja? Vamos dar o relatório de ponto de vista de Deus. Então éramos aos nossos próprios olhos como os bichinhos, como gafanhotos. E eu pus aquele bem bonitinho. Se vocês soubessem os gafanhotos feios que eu achei na internet, tá? Eu peguei aquele que é bonitinho. Mas tinha uns feião, igual o pastor Moacir disse aí, ó, muito horrível, tá? Eu peguei um verdinho, bonitinho, tá vendo lá? O fundo verde e tal, tranquilo. Bem, podemos concluir então, irmãos, o quê? Que Deus nos levará por caminhos nos quais nós vamos enfrentar desafios gigantes, cidades fortificadas, barreiras intransponíveis, mas a forma como você se vê vai fazer toda a diferença.
você vai ver que os 10 que se viram como gafanhotos tiveram resultado. E os 2 que não se viram como gafanhotos e viram que podiam vencer, Deus, lembra que eu te disse que a forma como você se vê é a forma como Deus fará realizar no mundo espiritual na tua vida? Isso é bíblico, tá? Isso não é teoria de pensamento positivo, não. Você vai ver que os 10 se viram mal, que não podia entrar porque a terra era perigosa e que eles eram como gafanhotos diante deles. 2 disseram: não, Deus é poderoso para nos dar posse, eu não consigo me ver assim. Eles não disseram isso, mas eles estavam dizendo o contrário. Eu não me vejo como gafanhoto e eu vejo é que Deus pode. Você vai ver que aconteceu, Deus assinou por baixo exatamente daquilo que eles viam e que eles acreditavam. Eu quero te dizer que eu já disse isso antes. Tudo na nossa vida está nas nossas mãos. Deus só assina por baixo. Amém, igreja? Deus só assina por baixo. Se você está num problema intransponível, difícil, e se você começar a se ver derrotado como um gafanhoto, como isso, como aquilo, eu quero te dizer da parte de Deus, que Deus vai ter paciência contigo, 1 dia, 2 dias, 3 dias, não importa quanto tempo, Ele só vai assinar por baixo e vai acontecer contigo. Agora, se você partir para o lado de cá, partir para o outro lado, o lado de Josué e de Caleb, o lado de Moisés e de Arão, e falarem: olha, quer saber de uma coisa? Eu vou acreditar no Deus que fez, o Deus da Bíblia, o Deus que eu já vi que fez. Você vai ter exatamente, Deus vai assinar por baixo naquilo que você crê, naquilo que você acredita. Depois você pode ler lá na frente, Deuteronômio 28, você vai ver se eu estou mentindo. Deuteronômio 28 lá na frente vai dizer: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tomar cuidado de fazer tudo o que Ele manda, Deus vai assinar por baixo, todas essas bênçãos virão sobre ti. Mas se você não ouvir o mandamento do Senhor e não cumprir todos os seus mandamentos, Deus vai assinar por baixo daquilo que você está fazendo e vai te dar o fruto daquilo que é maldição. Então, querido, o que eu te digo não é uma teologia nova e nem é algo antibíblico, é a grande realidade. Deus, na verdade, é meio que, isso é uma maneira muito humana de dizer, tá? Eu não quero que me entendam mal. É como se Deus estivesse com a caneta por baixo, só esperando. Anderson, o que você quer que eu assine por baixo? O que você crê? Você consegue absorver isso? É como se Deus virasse, né, para Joelma: Joelma, eu vou assinar por baixo. O que você crê? Eu vou determinar, porque eu tenho poder. Então o que você crê que eu vou determinar? Eu vou assinar. Querida, é assim. Isso é o que a Bíblia nos ensina de Gênesis e Apocalipse. Nós estamos mostrando para vocês aqui. Aquela geração incrédula vai morrer toda antes de entrar na terra prometida. Mas os 2 que creram vão entrar. Esses 2 aqui, marmanjos, e na verdade são os únicos 2 que saíram de lá do Egito, comeram o pão lá de Faraó e que vão entrar cá. E eu disse um dia: não pensa que Deus fez as coisas nas vidas desses homens porque Ele escolheu do nada, assim, tipo assim, Ele jogou algo para cima, não caiu na cabeça de quem ali eu vou abençoar, caiu na cabeça de Caleb, caiu na cabeça de Josué, então eles vão entrar. Não, querido, Deus simplesmente retribuiu o posicionamento deles, e Deus está aqui para retribuir o teu posicionamento. Amém, igreja? Não é diante de mim, não, é diante de Deus. Qual o teu posicionamento diante da crise, da dificuldade? Então é o que Deus simplesmente vai honrar. Deus honrar é a palavra muito estranha, nós é que devemos honrar a Deus, né? Mas na verdade Deus simplesmente vai concordar contigo. Lembra lá na frente, num outro contexto, quando Jesus estava ensinando e falando: e tudo aquilo que vocês concordarem na terra, 2 ou 3, né? Concordar na terra. Querido, é assim que funciona. Você pensa que Deus, rapaz, escolhe do nada assim? Não, Deus não escolhe do nada. Deus está de olho em você. O que você crê? A pastora Valnice, que na época não era pastora ainda, tinha uma forma de colocar isso que eu gostava muito bonito do jeito dela falar. Ela era, acho que se eu não estiver enganado, ela é nordestina, não sei de onde agora. É de onde? Ceará, sei lá, não lembro. Ela falava assim: tu tens o que tu dizes, tu és o que tu pensas. Que coisa linda. Ela era uma professora nata, ela é até hoje. Olha, tu tens o que tu dizes, tu és o que tu pensas. Se você diz algo, você tem aquilo. Se você pensa algo, é exatamente o que você é. Tu tens o que tu dizes, tu és o que tu pensas. Deu um relatório ruim? É isso que você vai ter. E acabou. É só aguardar para ver.
E depois, você já viu que a gente aprende errado, faz errado e depois continua errado? A gente desgrama culpar Deus. Pode ser que o Espírito Santo de Deus hoje está abrindo a mente de alguns aqui. Você vai ver sua vida, talvez uma vida de muita tristeza, muitas perdas, muitas... Talvez você está dando conta que talvez o teu relatório sempre foi ruim. Que não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Aí acaba que Deus vai sela por baixo. Opa, Deus põe o selo dele. Você está acreditando assim, então toma. Bem, vamos seguir então, porque essa é a nossa intenção. Então, queridos, Deus nos levará por caminhos nos quais nós vamos enfrentar desafios, mas a forma como você se vê vai fazer toda a diferença. 10 espias viram gigantes na terra, e apenas 2 deles viram um povo que facilmente seria vencido pelo Senhor dos Exércitos. Verso 33 vai falar do povo que viu os outros gigantes, e o 30 vai dizer para nós, de Caleb, dizendo, não, Deus vai nos dar essa vitória. Estou falando 2 aqui, tá, irmãos? Mas ainda nesse capítulo 13 não tem 2, tem só um Caleb. O outro Josué vai aparecer, mas eu estou dizendo para ninguém perturbar e falar, não, pastor, eram 2. De fato, eram 2. Então, querido, a forma como você se vê. Um outro exemplo também, que a forma como você se vê faz toda a diferença, não é para agora, mas para depois, também a história dos filisteus que desafiavam os exércitos de Israel. E aí o gigante Golias chegava e afrontava o exército. E aquele bando de soldados ficava lá igual franguinha, morrendo de medo do gigante, não é? Aí aparece um menininho, um rapazinho franzino, lá da família de Jessé. E aparece lá, vai levar umas comidinhas para os meninos, uns queijos e tal. E aí, quando ele vê aquela afronta, o que o menininho faz? Isso. Israel todo via um gigante que afrontava, que era o Golias. O menininho, que nem era lutador de nada, mas cheio do Espírito Santo de Deus, não viu um gigante, ele viu um incircunciso que afrontava. Eu chego a arrepiar agora, eu arrepio aqui agora. Ele não se via um gafanhotinho diante de um gigante, ao passo que o exército de Israel via um gigante e morria de medo. Ele olhou e não viu um gigante, ele viu um incircunciso que afrontava o exército de Deus, e deu no que deu, porque ele se viu daquela forma. Na verdade, em outras palavras, no reino espiritual, Davi se viu maior ou menor do que o gigante Golias, no reino espiritual. É o que eu estou querendo pôr para você aí, querido. Você tomar uma posição e sacudir essa poeira do teu corpo, essa cinza. Talvez você tenha vestido de cinza tem anos aí, flagelo da derrota. É como você se vê que Deus vai assinar por baixo. Pare e pensa, querido, não é isso que eu estou querendo dizer para você? Ele nem tinha pó de guerreiro. Só que aqui, Israel estava se vendo como um gafanhotinho diante de gigante. O menino Davi lá na frente vai chegar e vai ver um gigante. E você vai, por isso que eu te falei que a forma como você se vê, Deus vai fazer materializar no reino espiritual para você. Lembra que eu disse? Aquele menininho olhou, ao invés de ver um gigante tremer, ele falou, o quê? Esse camarada está afrontando o exército, meu Deus! Ele se viu um gigantão, menino, e ele foi lá e desceu o pau, com toda a graça, e ele venceu aquele gigante. Então, querido, nós precisamos aprender a nos ver como que a Bíblia de fato diz que nós somos. Mas se você não estudar a Bíblia, você não vai ver. Aí você vai se curvar diante dos gigantes. Amém, querido? Vamos orar? Encerramos. E eu quero que você aplique alguma coisa de tudo que nós ensinamos na tua vida. Isso aqui não é para a gente só ver e depois se empolgar, ir embora e falar, nossa, mas foi bom, tal. Não, é para você pegar agora e aplicar. Eu tentei mostrar dentro de 1 hora para você que você precisa conhecer Deus e se ver e se posicionar. Se você crê no Senhor, se você crê na palavra e você começa a ver as circunstâncias como nada diante de Deus, você vai ter resultado da forma como você crê em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí vamos lá. Meu problema é conjugal, pastor. É o gigante que você enfrenta. Meu problema é a saúde física. É o gigante que você enfrenta, ou é a situação. Meu problema é saúde emocional. É o seu problema, é a crise, é o gigante. Meu problema é espiritual. Pastor, meu problema é um pecado que me acompanha tem anos. Então esse é o teu gigante. Como é que você se vê diante dele? É essa a questão que nós tentamos colocar aqui. Não, pastor, meu negócio é outro, é isso, é isso, é isso. Então, querido, coloque-se então diante da palavra de Deus. E como você vai se ver a partir do que a Bíblia diz, é a forma como você tem que se ver. A vitória vem quando a gente crê na vitória no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? A gente acaba tendo dificuldade até de encerrar. Lembra no Novo Testamento a mulher que tinha um fluxo de sangue? Hein?
Quem disse para aquela mulher que Jesus podia curá-la? E você sabe muito bem que ela teve dificuldade para chegar até Jesus, mas ela creu que se ela tocasse nele, ela seria curada. E o Senhor só assinou por baixo: já que você crê que você vai se encostar nele, você vai ser curado, então está aqui, está assinado, toma, encosta nele. Amém?